Olá, bom dia. Hoje é dia 30 de outubro, sexta-feira. Nós temos hoje a aula de português no livro, onde vocês vão responder a página 94, atividade 1, e a página 95, atividade 2 e 3. A atividade do livro de português fala sobre o acento agudo, acento circunflexo e acentuação das paroxítonas. Então, na número 1, nós temos 3 exemplos com 3 lâmpadas. Em cada lâmpada tem 2 palavras. Na primeira lâmpada tem as palavras época, prêmio. Na segunda lâmpada, história, ônibus. E na terceira lâmpada, câmera, máquinas. Aí eu deixei um exemplo para vocês de cada questão que vocês vão ter que responder. Então, da letra A, já para ficar como exemplo, tá falando assim: na primeira lâmpada, você pronunciou o som representado pela vogal E. Da mesma maneira nas duas palavras? Explique. Então, nós vamos voltar ali na primeira lâmpada, que temos 2 palavras com a vogal E. A primeira é época e a segunda, prêmio. Então, ali nós temos 2 sons diferentes, né? Então, a pergunta da letra A é justamente essa: se você pronunciou o som representado pela vogal E da mesma maneira nas 2 palavras. Então, nós já vemos que não. Quando nós falamos a palavra época, a boca fica um pouco mais aberta. E quando falamos a palavra prêmio, a boca fica fechada. Então, a resposta é: na palavra época, o som representado pelo E é aberto e em prêmio ele é fechado. Então, já fica esse exemplo para vocês continuarem fazendo as outras atividades. Então, na letra B, está perguntando sobre a vogal O, se você representou da mesma palavra, da mesma forma. Então, ali nós temos história e ônibus. E na letra C, está perguntando sobre as palavras representadas com a vogal A, se foi pronunciada da mesma maneira, onde nós temos câmera e máquinas. E na letra D, está perguntando, nessas palavras, apresentam alguns sinais sobre as vogais para indicar que elas são pronunciadas de um jeito especial. Quais são esses sinais? Então, é muito importante vocês observarem com muita atenção e lerem essa parte verde embaixo do livro, que é uma explicação sobre a letra D. Então, está dizendo assim ali na explicação: o sinal que aparece nas palavras máquinas, época e história é chamado acento agudo. O acento que aparece nas palavras câmera, prêmio, ônibus é chamado de circunflexo. Esses 2 acentos indicam o modo como devemos pronunciar as vogais nas sílabas acentuadas. Então, na letra D, está perguntando quais são esses sinais que aparecem nas palavras. Nessa explicação, nesse quadrinho verde, nós já temos a resposta, então, da letra D. Na página 95, a número 2 está pedindo para ler as palavras. Então, antes de começar qualquer atividade, é sempre importante a gente ler com muita atenção, né, o que está pedindo. Então, vocês vão ler as palavras e depois vocês vão separar as sílabas delas e pintar a sílaba tônica. A sílaba tônica nós já vimos bastante, né? Tanto no livro quanto o ano passado. Essa palavrinha é sempre presente na sala de aula. Então, vocês vão pintar a sílaba que é mais forte. A sílaba tônica é a sílaba mais forte das palavras. Às vezes elas vêm pintada, vêm acentuada, e às vezes não. Mas quando a gente fala, a gente sente que tem uma sílaba um pouco mais forte na palavra. Então, ali já deixei também um exemplo para vocês verem como que é. Só não precisa escrever o que está entre parênteses ali no exemplo, vão somente pintar. Então, na letra A palavra gênio, ela já está acentuada. Quando a gente fala gênio, o G fica um pouco mais forte. Então, vocês vão separar gênio, 2 sílabas, e vão pintar a sílaba G. Então, é somente pintar, não precisa escrever como está ali no exemplo. Depois, vocês vão fazer a mesma coisa com a letra B. Genial, mágica,
magia. E aí tem ali embaixo para responder também. Observando as palavras acima, é possível dizer que todas as sílabas tônicas têm acento? Então, a gente já sabe a resposta, né? Acabei de explicar também, vocês vão responder por quê. A número 3 também está pedindo para separar as sílabas e pintar a sílaba tônica. É a mesma coisa da número 2, só que está de uma forma diferente, né? Então, nós temos ali também um exemplo com a palavra amável. Ela já está acentuada, então já fica mais fácil de saber qual é a sílaba tônica. Então, vocês leiam com bastante atenção para observar a quantidade de sílabas de cada palavra e não esqueçam de pintar, pode ser com lápis de cor, a sílaba mais forte. Amável, amável. Depois nós temos a palavra dócil, açúcar, caráter, órgão, órfãos, júri, oásis. Letra A. Essas palavras são oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas? Então, todas elas têm a mesma acentuação. Então, vocês podem procurar no livro também, que tem essa explicação, né? Conforme a acentuação das palavras, conforme a sílaba é mais forte, nós temos essa classificação. Depois eu vou deixar ali a página onde tem essa explicação também para vocês, para facilitar um pouco mais. Então, todas elas têm acentuação da mesma forma. Letra B. Agora, copie essas palavras nos grupos adequados. Então, essas palavras que vocês já separaram as sílabas ali dos quadrinhos e pintaram a sílaba tônica, vocês vão observar que no quadro está falando assim, para organizar da seguinte forma: palavras terminadas com R. Então, todas as palavras que terminarem com R, vocês vão colocar nessa coluna. Palavras terminadas com L, vocês vão colocar nessa coluna, na segunda coluna. Palavras terminadas com ão ou ãos, podem escrever nessa coluna. E por último, as palavras terminadas com i ou is. Aí na letra C, está perguntando, está pedindo, né, para vocês lerem a informação do quadro abaixo e completar com o que você descobriu a respeito da acentuação das palavras. Então, tá escrito assim, vocês vão completar a frase, né? Acentua-se as paroxítonas terminadas em... E aí vocês vão observar ali a resposta de vocês. Então, a número 3, tem que prestar bastante atenção, né? Porque uma resposta vai levando a outra aí no livro. Qualquer dúvida é só perguntar aqui no grupo que a gente pode tirar as dúvidas para vocês. Mas, lembrando que no livro sempre tem esses quadrinhos verdes que ajudam também na hora de responder, porque ali sempre tem uma explicação ou uma dica. Depois que vocês fizerem a do livro, né, temos essa atividade da apostila, que é para vocês procurarem essas palavras que estão no quadro, vocês vão procurar no caça-palavras ali abaixo. Depois que vocês encontrarem as palavras, vocês vão escolher 3 delas e formar frases. Então, na letra A, vocês vão colocar uma palavra e vão escrever uma frase com ela. Na letra B e na letra C, a mesma coisa. Então, são 3 palavras para 3 frases diferentes. Depois, nós temos esse leque com várias palavras, né? Cada partezinha do leque é uma palavra, mas as sílabas estão embaralhadas. E aí, vocês vão observar, prestar bastante atenção, que cada parte do leque é uma palavra que está escondida. E aí, para que vocês consigam responder com mais facilidade, é importante ler as informações que estão acima. O ser humano possui um leque de potencialidades ou capacidades. Uma delas é ter compaixão de si mesmo e dos outros. Quais as potencialidades humanas mais importantes? Descubra no leque, numere-as e escreva na ordem alfabética. Então, todas as palavras são palavras que falam sobre coisas importantes, coisas boas para a nossa vida, né? Que nos fazem ser pessoas melhores.
Então, depois que vocês descobrirem as palavras, vocês vão colocar elas em ordem alfabética nos quadrinhos. Então, vamos ver se tem alguma que começa com a letra A e vai ser primeiro, né? E depois vocês vão colocando em ordem alfabética dessa forma. E por último, nós temos uma atividade de matemática, onde vocês vão armar e efetuar essas continhas. Então, a número 1 são todas de multiplicação, aí vocês vão usar esses espaços em branco que tem na folha para poder armar as continhas e efetuar. E a número 2 são todas contas de subtração. E observem bem que as operações de subtração, as parcelas de cima, todas têm número 0. Então, vocês têm que prestar atenção que na hora de efetuar essas contas, vocês vão ter que emprestar. Porque quando o 0 está em cima, não tem como subtrair com os números de baixo, né? Que são maiores que eles. Então, vocês têm que emprestar do número ao lado até conseguir efetuar essas operações. A gente sempre faz bastante dessas contas, né? A gente já está acostumado, então é só prestar atenção para não esquecer esse detalhe, senão daí a conta fica com resultado diferente. Então, qualquer dúvida, é só perguntar aqui no privado ou no grupo para a gente que a gente responde. Aproveitem também para revisar, né, as atividades que já foram feitas, revisar folha por folha para ver se ficou alguma para trás. E caso vocês tenham alguma dúvida, é só perguntar que a gente responde, porque já está chegando o dia de entregar também essas atividades. Essa atividade do dia 30 é a última atividade da apostila. Então, no mais, fiquem todos com Deus e qualquer coisa, estamos aqui para ajudar todos.